Olá pessoal, nós vamos conversar aqui hoje sobre a redação da seção de metodologia de pesquisa. O nosso foco agora é trabalhar com uma dimensão mais prática, como que nós podemos operacionalizar esse processo de construção da seção do nosso projeto de pesquisa, que é a seção de metodologia. Nós vamos conversar aqui rapidamente sobre algumas das características e dos aspectos gerais que perpassam a construção da metodologia. Os projetos de pesquisa têm uma seção específica chamada metodologia. É importante destacar isso, porque em alguns textos, em algumas monografias, em alguns artigos, a metodologia ela é descrita num primeiro contato, no primeiro momento, na primeira introdução. Nós não faremos isso. No nosso projeto de pesquisa, nós teremos uma seção única chamada metodologia, ou aspectos metodológicos, ou considerações metodológicas. Quando vocês estiverem lendo os artigos de revisão da literatura, reparem que sempre há uma seção específica descrevendo ali quais foram os procedimentos adotados na coleta, no tratamento e na análise dos dados. Então, é essa seção que nós queremos explorar e discutir com vocês, essa seção que vocês terão que incorporar nos respectivos projetos de pesquisa, tá bom? A seção de metodologia, ela precisa ter algumas informações. Quais são essas informações que vocês colocarão ali? A descrição do ambiente de pesquisa e dos seus participantes. Ou seja, a pesquisa ela será realizada na Secretaria Municipal de Educação. A pesquisa será realizada no âmbito da escola municipal do meu município. As pessoas que eu irei analisar, elas compõem aqui o corpo diretivo da escola, que é formado por uma coordenadora, pela diretora, ou então os professores que serão entrevistados, os questionários serão aplicados aqui a um número de 30 professores da rede municipal, formado por homens e mulheres de 20 a 30 anos, que tenham um ensino superior completo em matemática. O que você está fazendo aqui? Uma descrição do seu ambiente de pesquisa. Você está apresentando para o seu leitor onde que aquela pesquisa será realizada. Quando eu digo aqui que os meus entrevistados eles terão de 20 a 30 anos e um ensino superior completo, eu estou apontando já os critérios de inclusão das pessoas que irão participar. Os gestores que serão entrevistados precisam ter pelo menos 1 ano de exercício na função, na atividade. As pessoas que tiveram uma nota no processo de gestão de avaliação de desempenho acima de B serão entrevistadas. Ou seja, quais são os meus critérios de inclusão dos participantes ou critérios de exclusão, como neste caso que eu mencionei, que os gestores com menos de 1 ano não seriam incluídos na nossa pesquisa. Ou seja, você está apresentando para o seu leitor aqui de forma clara como que você está realizando e operacionalizando aquela pesquisa. A gente tem aqui os instrumentos de coleta de dados, pode ser o questionário, um roteiro de entrevista, pode ser uma observação que você fará diretamente de um determinado ambiente, de uma determinada empresa. Enfim, quais são aqui os elementos que foram utilizados para obter os dados necessários para a nossa pesquisa. Então, é isso que nós estamos chamando aqui de instrumentos de coleta e instrumentos de análise de dados. E quando nós estamos falando aqui de instrumentos de análise, nós estamos pensando, uma análise de conteúdo que será adotada na hora de categorizar e apresentar esses relatórios de pesquisa? Serão análises estatísticas por meio de uma estatística descritiva, frequentista? Eu vou descrever a participação das pessoas, o seu percentual, como que você tem ali uma análise que a gente chama de exploratória daqueles dados. Vou utilizar alguns gráficos para apresentar os resultados da minha pesquisa. Eu quero fazer análises inferenciais, e aí eu posso utilizar alguns modelos matemáticos para isso, modelo de regressão. Enfim, vai depender de quê? Vai depender daquilo que eu quero analisar. E quando eu estou propondo já um tipo de recorte,
recorte, né, um tipo de análise. Ora, o meu objetivo, a forma como eu apresentei anteriormente a minha questão de pesquisa, irá implicar diretamente como eu vou agora descrever esses elementos. Nós vamos discutir aqui, né, alguns exemplos de metodologia de pesquisa de 2 artigos científicos, porque observem o seguinte: não há surpresa, não há informações que sejam ocultas em relação a um processo de pesquisa. Isso se diferencia, isso diferencia a pesquisa de uma abordagem filosófica ou ensaística, ou seja, quando nós estamos fazendo uma pesquisa, os dados eles precisam ser apresentados de forma clara, de forma evidente. Por quê? Porque uma das características da ciência é a reprodutibilidade. Ou seja, se um outro pesquisador quiser realizar aquela mesma pesquisa, naquele mesmo contexto, naquela mesma empresa, naquela mesma organização, ele poderá obter os mesmos dados, ele chegará a um resultado equivalente àquele que foi apresentado pelo meu paper, pela minha abordagem, pela minha pesquisa. Ou seja, não tem aqui uma caixa, né? Uma caixa de segredos. Pelo contrário, são dados que são transparentes, né? Que precisam ser transparentes, que precisam ser muito claros ali em relação ao que vocês estão analisando. Vamos analisar aqui, vamos verificar o seguinte. Nós temos aqui um artigo chamado Participação Consultiva no Brasil, o caso do Conselho da Cidade de São Paulo. É um artigo extremamente novo. Vejam que ele foi publicado aqui em 2020, abril de 2020, volume 54 da Revista de Administração Pública, uma das principais revistas do país na área de administração pública. Temos aqui a descrição e a cópia para vocês dos procedimentos metodológicos. Observem aqui o seguinte: como que os autores começam? A abordagem metodológica ela foi baseada na lógica do estudo de caso intrínseco, uma técnica escolhida quando se deseja entender melhor o caso específico em virtude de um interesse intrínseco por ele. O que ele está fazendo aqui? O que os autores estão fazendo? Estão apresentando aqui qual é o recorte, né, da pesquisa. Nós fizemos uma discussão sobre o que era uma pesquisa qualitativa, o que era uma pesquisa com uma abordagem quantitativa. Tem uma discussão como que nós podemos categorizar as pesquisas, se elas são descritivas, se elas são analíticas ou exploratórias. Essas informações elas vão constar aqui neste primeiro parágrafo. Só que muito mais importante do que você enquadrar a pesquisa em relação a esse tipo de abordagem é você descrever, como está aqui neste segundo parágrafo, como que a pesquisa foi realizada. O estudo de caso foi conduzido com a utilização de 3 técnicas associadas a essa tradição de pesquisa: a análise documental, a observação participante e as entrevistas. O que os autores estão apontando aqui? Quais foram os instrumentos de coleta de dados? Isso que nós estamos o tempo todo reiterando para vocês. Como que os dados foram coletados? Bom, está claro aqui. Os autores apresentam como que os dados foram obtidos. E há aqui um processo chamado de triangulação para a obtenção dos dados. Ou seja, mais de uma técnica foi utilizada nesse procedimento. Quando comparada com estudos qualitativos, a pesquisa qualitativa apresenta um maior grau de subjetividade nos procedimentos, seleção, gerenciamento e análise de dados, conforme descrito por Beltrão e Nogueira, e exige grande clareza e transparência ao relatar os procedimentos adotados pelas pesquisadoras, conforme detalhado abaixo. E aí a gente tem aqui, continuam as autoras. A coleta de dados foi realizada em 2 etapas, com objetivos diferentes. A análise documental foi adotada como estratégia inicial de pesquisa, visando compreender como os documentos governamentais descrevem a instituição e seu trabalho. Foi realizada uma revisão dos materiais disponíveis publicamente com o decreto de criação do Conselho da Cidade de São Paulo e seu site institucional. Ou seja, é uma descrição, né, que as autoras estão fazendo aqui para os leitores.
como que a gente consegue verificar se os dados qualitativos que elas estão apresentando e discutindo os resultados, se eles são fidedignos? Por meio aqui da metodologia. A gente sabe onde elas obtiveram os dados, como que esses dados foram analisados, como que esses dados foram discutidos. Vamos continuar. No entanto, diferentemente de outros conselhos, o site do CCSP não dava acesso público à ata de todas as suas reuniões, e aquelas que estavam disponíveis online ficaram inacessíveis a partir de 2017, quando João Dória assinou a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, está relatando aqui as dificuldades, inclusive, de acesso aos dados. Isso é ótimo quando vocês descrevem no artigo científico como que os dados foram obtidos e se houve uma dificuldade nesse processo. Isso faz parte aqui do procedimento analítico. Olha só, vamos continuar. Aqui agora há um detalhamento da coleta de dados, né, dos critérios de inclusão e de exclusão. Os entrevistados forneceram o regimento interno do CCSP para análise. O documento detalhava as metas e regras do funcionamento do Conselho, sua estrutura e composição, incluindo os grupos de trabalho, a plenária e o comitê gestor. A técnica de observação participante foi adotada com a presença das pesquisadoras em 2 reuniões do comitê gestor do CCSP, em outubro e novembro de 2015. As pesquisadoras foram apresentadas aos membros do Conselho no início das reuniões e os encontros foram registrados em diários de campo, posteriormente convertidos em escritos mais elaborados. Observem aqui o seguinte, ó, há um detalhamento do documento utilizado e depois a técnica de observação participante, ou seja, de como que os dados foram obtidos ali por meio de uma triangulação e como que esses procedimentos foram realizados. Primeiro, a estrutura daquele documento, se aquele documento, o que ele trazia de novidade, de interesse para a pesquisa, como que a observação foi realizada no contexto, né, do Conselho Municipal, enfim, os dados necessários aqui para a discussão e apresentação dos resultados. Vamos observar aqui agora como que elas continuam, né, na apresentação. Isso tudo aqui, gente, reiterando, é a seção de metodologia deste artigo, tá? A melhor forma de se aprender como analisar e como se aproximar, né, da estrutura de um artigo científico é lendo, é compreendendo quais são essas regras que são claras. São regras que podem ser de uma determinada revista, de um determinado conselho editorial, porém, essas informações gerais, elas são sempre as mesmas, né? Você irá ler os artigos científicos e eles são claros, eles são transparentes, eles têm informações objetivas em relação ao que eles estão propondo e a forma como eles estão analisando os dados. Então, vamos seguir aqui, ó. Além disso, foram conduzidas 5 entrevistas com conselheiros do CCSP e gestores públicos do município que haviam trabalhado no Conselho, realizadas entre outubro e novembro de 2015. Vejam, é um artigo publicado em 2020, em que a coleta de dados foi realizada em 2015. Ou seja, muita coisa pode ter mudado nesse período? Pode. Portanto, o artigo ele irá reproduzir as informações que foram obtidas dentro daquele contexto. E as autoras continuam. Uma das 5 pessoas entrevistadas foi consultada novamente em outubro de 2019, ou seja, para verificar uma determinada informação, para checar se aquelas informações continuavam atualizadas, enfim. Os entrevistados foram escolhidos intencionalmente, considerando o setor em que trabalhavam e as oportunidades de acesso a eles por parte das pesquisadoras. Esse é um critério importante, tá, gente? É o critério de acessibilidade. Ou seja, eu vou consultar as pessoas de um determinado setor de acordo com o acesso que eu tenho a essas pessoas.
Sim, é uma possibilidade, é o que nós chamamos aqui de critérios de acessibilidade, né? Ou seja, você entrevista a pessoa que está disponível, né? Isso, inclusive, é um fator determinante para a análise que fazemos, ter as pessoas, né, para participar desse processo. Para preservar suas identidades, os entrevistados foram designados por letras, aqui neste quadro, olha, entrevistados A, B, C, D e E. A instituição, o papel, a importância, né, desse ator e a data de realização da entrevista. Aqui a fonte, elaborado pelas autoras, os entrevistados vinculados com a administração municipal não estavam necessariamente atuando no comitê gestor. Enfim, tem um detalhamento de como que essas informações foram obtidas. Esses são os critérios aqui de coleta de dados, quais foram os instrumentos utilizados para a coleta de dados, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão de participantes, por que essas pessoas foram entrevistadas. Então, são essas informações que constam aqui claramente. Observem agora nesse slide que tem aqui uma descrição do processo de análise dos dados. As autoras continuam, olha, essas informações foram codificadas. A codificação foi feita a partir de uma estratégia simplificada, facilitando a análise dos dados. Ou seja, neste parágrafo, elas apresentam quais foram os critérios de análise, né? Quais foram os instrumentos de análise dos dados. Os códigos funcionam como rótulos que atribuem significado às informações descritivas ou inferenciais compiladas. Eles podem ser usados para recuperar, categorizar blocos de dados semelhantes, permitindo que se encontre, retire e agrupe rapidamente os segmentos relacionados a uma pergunta de pesquisa específica. O estudo utilizou duas abordagens de codificação, uma descritiva e outra de avaliação. A abordagem descritiva atribui código aos dados, resumindo em uma palavra ou frase curta o tópico básico de uma passagem de dados qualitativos. Isso aqui se aproxima de uma análise temática, de você selecionar determinados temas e criar conceitos, criar categorias, algo que se aproxima, né, de uma análise de conteúdo temática, que nós vamos detalhar um pouco mais com vocês. Mas essa é a descrição aqui deste procedimento. A codificação de avaliação aplica códigos que atribuem julgamentos sobre o mérito, valor ou importância dos programas ou políticas públicas. Dito isto, a análise foi baseada nos seguintes códigos: papéis e atribuições, composição, seleção de membros, conteúdo das reuniões, consultivo deliberativo, etc. Ou seja, há um detalhamento aqui que depois será replicado na análise. Você cria esses conceitos, essas categorias, e depois estrutura a apresentação dos dados obtidos por meio desse sistema aqui de análise das informações e dos dados nos resultados da sua pesquisa. Ou seja, de uma forma clara, de uma forma transparente, a gente apresenta como que as informações foram trabalhadas. Neste segundo artigo aqui que nós vamos analisar, e aqui já é um artigo da área de educação, nós temos aqui o seguinte: olha, esta pesquisa foi organizada em continuidade à pesquisa Conceitos sobre a Educação da Criança Deficiente, de acordo com professores de educação infantil da cidade de Bauru. Ou seja, os autores, eles têm uma agenda de pesquisas sobre esse tema, sobre a educação de criança portadora de necessidades especiais ou crianças especiais. Eles apresentam aqui como que os dados foram obtidos, na qual objetivou-se verificar os indicadores sobre o conceito de educação da criança deficiente na faixa etária de 3 a 6 anos, junto a professores de educação infantil, e piriri, tal, através da aplicação de questionários junto a 70 professores da educação infantil de escolas cadastradas na Secretaria Municipal de Educação de Bauru, divididos esses 70 professores em 3 grupos,
E aí há um detalhamento. Como que foi esse procedimento? 4 professores de educação infantil, tal, tal, tal. Número reduzido por se tratar apenas de 2 escolas. Ou seja, há aqui uma apresentação de quais foram os critérios de inclusão e de exclusão desses professores. 31 professores oriundos de 15 escolas. E aí um detalhamento. 35 professores provenientes de 8 escolas comuns de educação infantil. Ou seja, há aqui uma riqueza de detalhes sobre os sujeitos que participaram daquela pesquisa, daquele questionário que foi aplicado. Muitos de vocês irão aplicar questionários, até pelo esse contexto da pandemia, então é extremamente importante observar isso, como que é apresentado, ou como que vocês vão apresentar essas informações. Para esta pesquisa, a nova autorização da Secretaria de Educação foi obtida, foram organizados os mesmos 3 grupos de participantes e tal. Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada, instrumento usado para investigar concepções sobre um determinado tema, ou seja, e aí os autores vão detalhando, né, aspectos aqui da literatura sobre como que eles analisaram, sobre como que as técnicas, né, que foram utilizadas para a coleta de dados foram e podem ser enquadradas. A coleta de dados ocorreu em um local e horário previamente combinado, sendo que os entrevistados foram devidamente treinados quanto aos cuidados a serem tomados numa entrevista. As entrevistas foram gravadas em fitas cassetes. Em seguida, foram transcritas na íntegra pelos próprios entrevistadores, que as conferiram em seus detalhes, realizando, quando necessário, anotações de gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, enfim, de toda uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. E observem aqui que os autores citam o Carlos Gil, que está no nosso kit PIBIC. Vamos detalhar aqui, aí consultar, utilizar o material de referência, né, na hora da gente descrever e entender como que essas técnicas elas são utilizadas e podem ser utilizadas na nossa análise. Após leitura do material, o conjunto de informações foi organizado em 4 eixos temáticos, articulados com o objetivo da pesquisa. Eu quero aqui que vocês observem o seguinte: nós estamos trabalhando com artigos que são os artigos publicados nas principais revistas do país, revistas que têm uma avaliação no campo acadêmico altíssima, aquelas revistas que estão no Qualis, né, que nós conhecemos e chamamos de Qualis, CAPES, com uma alta avaliação nos estratos superiores do Qualis CAPES. Esse detalhamento de informações aqui, ele é importante. Tem aqui um cruzamento de dados teóricos, de análises, né, dessas próprias técnicas. Nem sempre a gente vai conseguir resgatar esses mesmos elementos dentro de um projeto de PIBIC. Mas o que é extremamente importante? Que haja a descrição aqui deste ambiente, deste cenário, desse critério de inclusão e de exclusão dos participantes, quais foram as técnicas de coleta e de análise de dados, né, utilizadas durante a realização da pesquisa. Aqui eu quero destacar com vocês o seguinte: como que nós vamos coletar os dados? Onde que nós vamos coletar os dados? E aí vai depender, como vocês viram, né, nos exemplos, vai depender do teu recorte, vai depender do teu objetivo de pesquisa. Isso significa que você poderá utilizar aqui uma pesquisa documental. Você poderá utilizar, inclusive, mais de uma técnica para coletar os dados. Isso, inclusive, é extremamente recomendado. Para você apresentar o funcionamento de um plano, para você apresentar como que a sua pesquisa ela está enquadrada, né, dentro de uma determinada abordagem de uma gestão municipal, é importante você olhar aqui, ofícios que foram trabalhados, memorandos, né, ofícios e memorandos enviados, planos de trabalho, relatórios de gestão, plano plurianual, ou seja, informações que apresentam
dados, que trazem dados que são extremamente importantes para a gente compreender a visão de mundo, a percepção de mundo daqueles autores e daqueles atores sociais que estão ali elaborando e propondo determinados aspectos, né, da sua empresa, da sua gestão, do seu cenário. A gente pode também fazer e realizar uma pesquisa com uma abordagem bibliográfica. Eu só quero destacar aqui com vocês o seguinte: não confundir pesquisa bibliográfica com pesquisa documental. Por quê? A pesquisa bibliográfica ela tem como foco trabalhos com um recorte teórico-analítico que privilegia investigações conceituais ou teóricas. São aquelas abordagens que vão ter um recorte mais de uma discussão conceitual, compreender o conceito de ontologia na tradição epistemológica francesa. Então aí você vai mergulhar na literatura sobre aquele tema. Ou quando a gente quer fazer uma meta-análise, ou seja, uma revisão da literatura sobre um determinado tópico, sobre educação especial entre 2010 e 2020. Eu vou analisar tudo que foi publicado nos congressos de educação sobre aquele tema. Aí a gente faz uma análise que é chamada de meta-análise. É um trabalho, portanto, que a gente enquadra como uma pesquisa bibliográfica, que se difere, portanto, de uma pesquisa documental, que nós estamos ali analisando, que são dados brutos, que não foram trabalhados, dados primários ainda, que são os dados documentais. A gente pode utilizar aqui, né, a coleta de dados secundários, ou seja, aqueles dados que foram coletados por agências oficiais, como o IBGE, relatórios do INESC, dados das secretarias de educação, dados educacionais do INEP, e podemos também, claro, né, trabalhar com a produção de dados primários de pesquisa, ou seja, vamos realizar entrevistas, questionários, observação direta, uma observação participante. A diferença aqui, a professora Amanda vai detalhar isso com vocês um pouco mais, mas a diferença da observação direta, participante e etnográfica, da pesquisa etnográfica, é uma diferença em relação a como que essas abordagens elas exploram esse processo de observação. Tá? Os autores ali do artigo fizeram uma observação participante, ou seja, estiveram presentes ali durante algumas das reuniões para analisar dados que são dados subjetivos, né? Como que as pessoas se posicionavam, como que as pessoas apresentavam determinadas características dentro daquelas reuniões. Isso é uma informação que ela é muito rica em certas abordagens e certas análises, principalmente quando nós queremos compreender como que os processos ocorrem. Nós mencionamos no vídeo anterior sobre o recorte das pesquisas qualitativas e enfatizamos a ideia de que as pesquisas qualitativas elas têm como preocupação central compreender o significado. Quando a gente quer compreender o significado e o sentido dos fenômenos sociais, o que nós queremos mapear ali são exatamente determinados aspectos que não estão ditos no primeiro momento. E por isso, uma imersão nesses ambientes por meio de uma observação direta, por meio de uma pesquisa etnográfica é importante. Critérios de inclusão e exclusão, portanto, ou seja, incluir, né, informar ali as razões relacionadas aos objetivos da pesquisa, ou seja, por que aqueles atores eles foram incluídos ou excluídos da nossa pesquisa, né, como nós apresentamos para vocês, e vamos coletar os nossos dados. Aqui, só rapidamente mencionando para vocês, vocês viram que a descrição do tipo de entrevista aparece, se a entrevista ela foi estruturada, semi-estruturada ou livre. Rapidamente, qual a diferença aqui entre esses três tipos? Primeiro, nas entrevistas estruturadas, nós preparamos um roteiro. Aquele roteiro ele será seguido estritamente, ou seja, não há margem ali para os entrevistadores saírem daquele roteiro. Ele amarra
o entrevistador dentro de um determinado script, dentro de um determinado roteiro. Não há margem ali para você improvisar uma determinada questão. Isso não acontece com as entrevistas semi-estruturadas. Por quê? Porque você tem um roteiro, ele irá te orientar, ele irá guiar, né, o processo de realização da entrevista, mas significa que quando surgir uma possibilidade de você inquirir, de você perguntar ao participante da entrevista sobre um determinado ponto, você terá condições de improvisar uma pergunta, de improvisar e de explorar mais um determinado aspecto. É o tipo de entrevista mais recomendado. Tá? É diferente de uma entrevista livre, que você vai para uma entrevista sem ter preparado nenhum roteiro, como se você estivesse em uma sessão de terapia e o fluxo das ideias fosse permitir ali analisar de acordo com aquilo que fosse surgindo, né, no primeiro contato, numa primeira discussão, etc. Temos aqui os tipos de observação, uma observação direta, uma pesquisação. A ideia da pesquisação ela é interessante para a gente destacar, né, no nosso próximo vídeo, que é aquele tipo de pesquisa que você faz intervindo, ou seja, você quer propor um novo modelo de educação, uma nova abordagem pedagógica de um determinado tema. E aí você, ao mesmo tempo que está pesquisando, quer compreender como os colegas fazem isso, você está também intervindo sobre uma determinada localidade. Eu quero compreender a percepção de uso dos recursos naturais em um determinado município, em um determinado vila, em um determinado bairro, e ao mesmo tempo eu estou ali criando elementos e criando alternativas de preservação daqueles recursos naturais. Ou seja, essa é uma pesquisa-ação. A professora Amanda vai detalhar com vocês um pouco mais aqui essa abordagem etnográfica e antropológica das formas e os tipos de pesquisa, certo? E temos aqui o que nós vamos usar bastante também, os questionários, mas aí a gente explora muito mais no próximo vídeo, tá bom? Aguardo vocês. Até mais!